aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dado meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos glorificar o santo nome do Senhor pela palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações neste momento, aonde o canal entrar na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, entrar com a palavra, com a oração, com o louvor, que o Senhor venha operar proezas e maravilha, porque a boca dele o disse, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito no canal, Deus abençoe sua vida. Deus está vendo o seu coração e a sua sinceridade. Que você está com um coração bom para abençoar a obra dele, porque a obra é do Senhor, a serva só está aqui ministrando em nome do Senhor Jesus. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está abençoando a obra do Senhor, que é deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque você creu, porque você acreditou. E o Senhor vai fazer proezas e maravilha, porque Ele vê o coração. Nada é vestido para o Senhor, tudo é nu. Ele vê a intenção do coração, em nome do Senhor Jesus. E aquele que deixar o seu like, aquele que se inscrever no canal, aquele que enviar esta palavra a outras pessoas, Deus vai operar proezas e maravilha, porque você está na obra, você está fazendo a obra dele. Quando você deixa o seu like, o YouTube ele envia a outras pessoas assistir. E quando você se inscreve no canal, você está abençoando, porque o canal vai ir nos 4 cantos da terra com a palavra do Senhor. E quando você envia para outras pessoas, você está fazendo a obra, plantando a sementinha da palavra do Senhor no coração de alguém. Se aquela pessoa estiver triste, angustiada, com intenção de se matar, de morte, de suicídio, o Senhor vai entrar com providência e aquela pessoa não vai mais, porque você plantou a sementinha no coração dela, que é a palavra do Senhor, e aonde a palavra entrar, ela vai fazer proezas e maravilha, vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vai trazer ensinamento para a pessoa prosseguir, vai exortar a pessoa. E o Espírito Santo vai entrar com providência, tirar todo aquele espírito de morte, colocar alegria no coração e vontade de viver mais uma vez, dando sabedoria para prosseguir em nome do Senhor Jesus. É assim que é a obra do Senhor, a palavra, a oração, o louvor faz. Vamos crer e acreditar sim, e o Senhor não deve nada para ninguém, Ele vai pagar no dia, porque Ele vai preparar o seu galadão. O que é que você está pedindo? O que é que você está precisando? Qual que é o seu propósito? Coloca nas mãos de Deus e faça a obra. Isso se chama obra, é no ID. Quando fala assim, vamos no ID do Senhor, todos nós juntos, segurando na mesma mão, na mesma fé, é porque você está enviando a palavra a outras pessoas, falando da palavra de Deus, falando que Ele é um Deus que faz milagre, Ele fez no passado, Ele faz, Ele fará, e Ele vai continuar fazendo em nome do Senhor Jesus. Ele quer encontrar fé no seu coração para nós prosseguir, para Ele vir operar proezas e maravilha. Porque quando nós recebemos essas maravilhas do Senhor, bênção, graça, prodígio, nós temos que louvar e agradecer. E Ele é o único Deus que pode fazer isso na nossa vida em nome do Senhor Jesus, porque Ele pagou um preço caro naquela cruz por amor a nós ainda pecadores. Amém? Esse é o Deus que eu apresento para você. Eu sei que tem muita gente que conhece, tem muita gente que conhece, mas a fé já esmoreceu um pouquinho, já está bem no final, mas a palavra vem para te exortar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E já orei pela sua vida, já apresentei suas petições, suas orações. Não esqueça de todos vocês que estão na mesma fé, na mesma concordância no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel. Eu estou aqui em oração de dia e de noite, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de colocar os meus joelhos no chão, eu estou apresentando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Os seus projetos, sua família e tudo aquilo que você está orando, eu peço para o Senhor visitar todos esses que estão na mesma fé, na mesma concordância no canal. Glória a Deus, aleluia. E
já apresentei sua vida em oração, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, a serva já está preparada aqui em nome do Senhor Jesus. Quando você vê meus olhos assim meio apertadinho, meio inchado, é porque a serva já ficou as madrugadas em oração pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque aqui nós não podemos cochilar, aqui nós temos que estar vigilantes de dia e de noite, em nome de Jesus, para que as coisas venham acontecer com diligência e com dignidade, porque a obra do Senhor é assim, não pode vacilar, tem que fazer tudo com amor, com carinho, com diligência, em oração, em jejum, e é assim que o Senhor gosta. Em nome do Senhor Jesus, apraz o coração de Deus. Glória a Deus. Ele já está aqui no controle de tudo, porque ele falou que aonde eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, então eu sou obediente e está aqui, para ele sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos prosseguir com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. E receba com muita fé, esperança e amor. E quando você for ouvir a palavra, a oração, o louvor, não ouça pela metade. Assista todinho. Porque o Senhor nunca vai fazer algo na sua vida pela metade. Ele vai fazer por completo. Então vamos honrar Ele, para Ele nos honrar também em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos para Jó. Hoje a palavra é forte, hein, meus irmãos? Todos os dias é forte, mas todos os dias ela toca nos nossos corações diferente. Glória a Deus. Hoje nós vamos para Jó, capítulo 42, versículo 10. E o refrão da palavra fala assim: Deus transforma o nosso azar em sorte. Ele é capaz de fazer isso, meus irmãos. Deus transforma o nosso azar em sorte. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o versículo 10. Versículo 10. Fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Olha aí, meus irmãos, olha, enquanto você ora por alguém, Deus cuida de você. E o que a serva faz aqui? Não conheço milhares de pessoas que estão assistindo esse canal. Algumas pessoas eu conheço. Mas Deus está vendo o seu coração e está vendo que você está apaziguando na mesma fé, na mesma concordância, e Ele vai operar. Por quê? A serva está orando pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção. Vou repetir o 10 para você prestar atenção. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em obras, a tudo quanto daste possuía. É forte, não é, meus irmãos? Vou repetir mais uma vez, meus irmãos, para ficar bem concluído no coração dos meus irmãos, a importância de você orar. O Senhor, quando Ele me levantou aqui no canal, Ele falou: faz a minha obra, que de ti cuido eu. Cuido de ti e da tua parentela. Então, se o Senhor falou com a boca dele, eu tenho que obedecer, meus irmãos. Eu oro por você e Deus cuida de mim. Você ora por mim e Deus cuida de você. Glória a Deus, aleluia. Ore pela minha casa, pela minha família, pelo meu canal. E o Senhor fará proezas e maravilha, porque não vai cair nenhuma oração sua por terra, que seja para exaltar o coração de Deus. Porque quando nós oramos pelos nossos irmãos fazendo o bem, o Senhor retribui com o bem. Mas se for coisas que não deve orar, assim como o contrário, Deus desfaz. E quando alguém joga praga na sua vida, Deus vai transformar esta maldição em bênção. Olha que forte, meus irmãos, é forte, né?
Deus, ele cuida e é zeloso pelos seus mesmo. Em nome de Jesus, é a palavra dele que está dizendo aqui. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos aprender que o Senhor transforma fracassos em vitórias, azar em sorte, maldição em bênçãos e o mal em bem. A história de Jó nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Você tem dúvida disso? A palavra está falando com você? Comigo e com você. Não precisamos temer. Quando nós estamos na presença do Senhor, nas mãos dele, colocamos a nossa vida nas mãos dele, para ele direcionar, ele faz isso aqui. Qualquer coisa que colocar em você não vai pegar. E o Senhor ainda transforma em bênção, para ele ver que você tem um dono, que você não é desamparado. Aleluia, glória a Deus. Se tiver alguém pensando que aqueles que estão nas mãos de Deus, na presença do Senhor, com fé, esperança e amor, estamos desamparados, nós não estamos não, irmão. Porque nós temos um dono. Nós temos um dono. E esse dono está falando aqui comigo e com você hoje. Glória a Deus, te garantindo. Vamos prosseguir para entender. O fracasso do apóstolo Pedro ao negar Jesus 3 vezes foi transformado num arrependimento sincero. E ele teve a chance de reafirmar por 3 vezes que ele amava a Jesus de verdade. Lucas capítulo 22, versículo 54 e até o versículo 62, que está escrito, glória a Deus, aleluia. Para as pessoas que não creem, a morte de Jesus numa cruz foi um fracasso. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para a nossa vida. Oh, glória! Eu vou repetir, meus irmãos. Para as pessoas que não crerem, a morte de Jesus numa cruz foi um fracasso. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para a nossa vida. Aqueles que não creram que a morte de Jesus na cruz não foi uma vitória, foi um fracasso, porque ele morreu. Mas Deus transformou este fracasso em bênção, em vitória para Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, entendeu? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a franqueza de Deus é mais forte do que os homens. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos prosseguir para entender? Todas as vezes que Balaão abria a sua boca com a intenção de proferir maldição sobre Israel, o Senhor convertia as palavras deste em profecias de bênçãos para o povo de Deus. Números capítulo 23, versículo 7 até o 11. Forte, né, meus irmãos? Eita glória, aleluia. Eita glória, aleluia. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênçãos para todos nós. Amém, aleluia, forte, oh glória. Em Romanos capítulo 11, versículo 12, Paulo ainda afirma que
a transgressão de Israel redondou. A transformação de Israel redondou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Glória a Deus, aleluia. É forte hoje a palavra, hein, meus irmãos? Aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformado por Deus em bem para todo o mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Não pense que você vai fazer o mal para alguém e vai ficar por isso mesmo. Não vai. Vamos aprender. O Senhor está trazendo esta palavra aos nossos corações, que nós temos que fazer a obra do Senhor e amar os nossos irmãos como a nós mesmos e cuidar com zelo daqueles que estão próximos de você, que está te pedindo ajuda, socorro, e o Senhor cuidará de você. Amém? Vamos prosseguir. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que Cristo se fez pobre para que fossemos ricos. Esse é o amor imensurável, né, meus irmãos? Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus, aleluia. Você foi chamado para um decreto de Deus. Então você está nas mãos dele. Eu fui chamada para um decreto de Deus. Estou nas mãos dele. Ele é que cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. E cada dia eu vejo o zelo de Deus pela minha vida e pela minha família. E glorifico ao nome dele todos os dias. De dia e de noite ele está no meu coração. Eu estou agradecendo e louvando o nome dele por essa bênção, por esta graça, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Eita glória, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos continuar. Aleluia, glória a Deus. Ao ver os males com que Jó foi acometido por ocasião de sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado devido a tantas pragas com que foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado de Jó se tornasse bem melhor do que o primeiro. Jó capítulo 3, versículo 1. Aleluia! É forte, hein, meus irmãos? Eita glória, aleluia! Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 até o 11, Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformada por Deus em suas mais alta exaltação. Olha aí, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo
e as desprezadas, e as que não são, para aniquilar as que são. Só Deus pode fazer isso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Olha aí o que Deus é capaz de fazer. Para nos proteger, nos guardar. Aleluia. Quando eu falo para meus irmãos, envie esta palavra a outras pessoas, a oração, o louvor, foi porque a boca do Senhor falou que aonde a palavra chegasse, Ele ia fazer proeza e maravilha. Foi a boca dele que disse. Agora, proeza e maravilha, ele sabe o que é, meus irmãos. Aleluia. Nós não precisamos explicar tudo, mas que você toma posse e creia. A palavra chegou ao seu coração, até você, porque Deus enviou, porque sabia que tem pessoas que precisam ouvir. E você fala, eu tomo posse, Senhor, eu creio na sua palavra, eu creio na serva que o Senhor levantou, nesse canal, eu creio que aonde essa palavra chegar, o Senhor vai transformar proezas e maravilhas. A sua palavra está dizendo que aonde tiver uma porta fechada, aonde tiver um doente, aonde tiver acontecendo algo que não é agradável aos olhos de Deus, que você está passando por uma situação difícil, ou você está passando por um problema, que você está aí passando por uma prova, Deus está falando aqui com você nesta palavra em nome do Senhor Jesus, neste momento. Glória a Deus, você toma posse? Então fale um amém e receba em nome do Senhor Jesus e medite nela de dia e de noite. Porque você está crendo, você está acreditando e Deus está vendo o seu coração, Ele vai agir. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos para a conclusão da palavra agora. Aprendemos que o Senhor planeja, olha aqui, aprendemos, nós temos que aprender. Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos ao final. De tudo acabaremos entendendo o propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Que está escrito. Vou repetir a conclusão, que é todo o que o texto falou aqui, o que a palavra falou. Amém? Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos. Ao final de tudo, acabamos entendendo o propósito. Aleluia! Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Até aqui a palavra. Palavra gloriosa, né, meus irmãos? Eita glória! Não perca a esperança, não perca a fé. Tá passando por prova, tá passando por alguma coisa aí que você colocou no seu coração assim, não é possível que não me jogaram uma praga. Mas o Senhor transforma. Quando você crê e acredita, toma posse. Que o Senhor é o dono do controle da sua vida. Meus irmãos, você pode até ser picado por alguma coisa venenosa. Esse veneno não vai te atingir. É a palavra dele que está falando. Glória a Deus, aleluia. Porque você colocou toda a sua fé e confiança nele. E acreditou e creu. Aleluia! Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de enviar, porque você ouviu aqui que está escrito. Quando você envia, Deus faz a obra é dele, não é nossa. Você faz a sua parte, eu faço a minha e Deus faz a dele. Aleluia! Vamos ficar só em oração por aquela pessoa e você vai ver depois que aquela pessoa vai estar mudada, diferente, vai estar falando da palavra de Deus e Deus vai abençoar esta pessoa e fazer proeza e maravilha como a boca dele falou. Deus vai visitar, não importa onde, meus irmãos, que essa pessoa esteja na rua, abandonado, no vício das drogas, da bebida,
saiu de casa, saiu da presença do Senhor, não importa o que ele fez, deixou de fazer. Quando você coloca em oração, nenhuma oração cai por terra. Em fé, esperança e amor nele, acreditando que a obra é dele. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí orar pelos nossos irmãos. Eu oro pela sua vida, você ora pela minha, eu oro pela sua família, você ora pela minha, eu oro pelos seus projetos, você ora pelos meus. Mas claro que orando pela sua família e pelos seus projetos também. Mas me apresente a minha família e o canal. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você está orando pela serva e a serva está orando por você. E o que Deus vai fazer na sua vida, porque a serva está orando por você, em nome do Senhor Jesus. E estamos aí, juntos somos mais fortes, segurando nas mãos. E sagrado o coração de Deus. Amém? E quando nós agradamos o coração de Deus, não precisa temer. Deus está no controle. Vamos, e em cima desta palavra eu faço um convite aos meus irmãos, que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Em cima desta palavra eu te faço um convite. Se você quiser, você vai ali no cantinho e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Você não tem um tempo agora? Quando você tiver um tempo, você não deixe de fazer. Eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. E escreve meu nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Direciona-me e salva-me, minha casa e minha família. E as outras coisas ele acrescentará na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas fica em comunhão com Deus. E não pecas, não erra mais. E quando você está na Bíblia, você não tem como errar e fazer errado. Não. Quando você está na Bíblia, na palavra, você vai fazer certinho, porque a palavra nos exorta e nos ensina assim. Glória a Deus, aleluia. Esse é um testemunho do grande rei, do grande eu sou, do nosso Pai eterno que deixou aqui na terra. Através do seu filho e dos seus profetas. E nós estamos aqui prosseguindo. Eu prossigo para você e você prossegue para outras pessoas. E assim caminhamos juntos na mesma fé, na mesma concordância. E Deus vai trabalhando. Amém? E para você que saiu também, o convite é para você. Volta, filha, volta, filho. Volta enquanto é tempo. O Senhor está nas portas batendo. Para dar livramento, para entrar, para fazer proeza e maravilha. O que você está precisando eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele sabe de tudo. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome dele por esta palavra. Agradeça e guarde como diamante no seu coração para você não esquecer. Mas o que é bom tem que compartilhar. Compartilhe com mais outras pessoas que você conhece e Deus colocou no seu coração. Não deixe de fazer a obra, não. Não deixe de fazer, envie. Envie porque Deus vai estar no controle de tudo. Da sua vida e da vida das outras pessoas que você enviar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória.